Tá na mesa. Boa noite. Caruaru, 12 de outubro de 2023. Estamos no ar com mais um podcast Tá na Mesa. O podcast Tá na Mesa, ele é transmitido pela rádio e TV web Caruara, que está nas plataformas digitais Facebook, YouTube, Instagram. Também está na internet, né, no seu navegador. Você pode acessar o www.tvcaruara.com.br, www.radiocaruara.com.br e também no aplicativo Radiosnet. Aplicativo Radiosnet, você baixa ele no seu celular e pode acompanhar a rádios aí de todo mundo, e a Rádio Caruara está lá também. E hoje temos um podcast especial para tratar sobre esse assunto recente que está ocorrendo, a guerra de Israel contra o grupo terrorista Hamas, né? A guerra no Oriente Médio. E trouxemos hoje para convidar o nosso amigo Ranieri Menezes. Boa noite, Ranieri, tudo certo? Tudo certo, Edinaldo. Um abraço aí para todos que fazem a TV Caruara, a nossa audiência aí do Tá na Mesa. Quantas edições já, Edinaldo? Essa é a 20ª... Deixa eu ver aqui. Essa é a 26ª. 26ª edição. Até esqueci de falar. 26ª edição do podcast Tá na Mesa. Coisa boa, parabéns. E estamos aí para contribuir com esse assunto tão delicado, né? Que está tomando conta dos noticiários, da TV, do rádio. E a gente tem visto imagens terríveis, né? Eu estava até comentando imagens terríveis mesmo. Às vezes algumas imagens vão passando, você quando está navegando nas redes sociais, às vezes aparecem aquelas imagens. Tem imagens que eu já passo, que quando eu vou ver que é coisa... Que você já vê tanta coisa ruim, ainda fica vendo. Aí alguns eu prefiro ler as notícias e ir apurando. Tem muita informação. Como é guerra, né? Às vezes tem também guerra de informação. Isso. Né? Você sabe que essa quantidade de imagens é proposital, né? Porque isso faz parte da estratégia do inimigo de Israel, de fazer essa produção visual, uma produção visual muito forte, audiovisual, né? Mais propriamente dizendo, e que é uma escola de terrorismo desde do ISIS, principalmente. Quer dizer... O ISIS é o... do Estado Islâmico, né? Estado Islâmico, exatamente. Mas, assim, essa escola vem do 11 de setembro, o famoso 11 de setembro, que aquele atentado com tantas câmeras, que não tinha tanto celular como a gente tem hoje, né? Portátil, todo mundo tem uma câmera na mão hoje em dia, né? O 11 de setembro foi muito explorado visualmente. O atentado, ele se repetiu por muitas vezes. Isso vai causando medo, insegurança, de forma coletiva. O ISIS, o Estado Islâmico, a Al-Qaeda também faz muito isso, e o Hamas agora está aperfeiçoando isso. Então, quando alguém até perguntou, mas essas imagens, de certa forma, não vai prejudicar a causa que eles dizem defender? Mas, pelo contrário, o efeito que eles querem provocar é exatamente esse, de repulsa, de medo, de ódio. É por isso que é chamado de terrorismo, né? Terrorismo é isso, né? Causar o terror, né? Causar o medo. Exatamente, é uma guerra contra o terror. E quando Israel disse que declarou guerra, e ontem montou o gabinete especial de guerra, que agora o governo fez uma transição. Não existe mais aquele governo normal de Israel. Não existe mais aquele governo que era o primeiro-ministro Lapid, junto com os principais partidos de centro e de direita. Isso aí é da semana passada para trás. Porque, na verdade, agora foi escolhido, pelo presidente de Israel, foi escolhido o primeiro-ministro mais conhecido, que tem, vamos dizer assim, mais experiência, que já tem mais articulação política internacional, que já tem praticamente 15 anos de poder, que é o Netanyahu. E aí sim o Netanyahu montou o gabinete e oficialmente declarou guerra. Aí o que é que isso significa? Muita gente tem dúvida com relação a isso. A gente pode começar com esse assunto. Uma declaração de guerra por parte de Israel não é como declarar uma operação especial.
O Israel já entrou várias vezes na faixa de Gaza com operações 2002, 2004, 2018, 2021, mas não se chamava de guerra. E agora, qual a diferença? Você imagina? No caso, a guerra é contra o Hamas, né? Isso. Que é uma coisa que eu acho que também a gente deveria começar para diferenciar. Muito difícil. Palestina e Hamas. É a mesma coisa. Isso. Deixa eu só concluir essa parte sobre guerra, porque com uma declaração de guerra oficial, ela faz com que os observadores internacionais entendam que Israel tomou uma decisão mais radical e mais aprofundada para resolver esse problema bélico, para resolver esse conflito. Isso significa que não tem tempo para terminar e muitas vezes as reuniões de Conselho de Segurança da ONU, por exemplo, não vão ter tanto efeito como se fosse porque é um Estado soberano, né? Um Estado soberano que decidiu entrar em guerra contra um grupo terrorista. Agora, colocar essa guerra em prática, por definição, uma das grandes missões de Israel nessa guerra é eliminar o grupo Hamas. A gente vai falar um pouco sobre esse grupo. Eliminar o grupo Hamas, desmilitarizar o grupo, consequência natural de quebrar o grupo e quebrar o seu armamento e libertar os reféns, porque há casos de muitos reféns nessa história. Aí a gente pode retornar um pouco para o sábado, o que aconteceu no sábado. Uma coisa que chamou muita atenção, pelo menos para quem entende um pouco da cultura e a questão da história, sabe que o judeu israelita, o sábado para ele é um dia sagrado. Eles foram atacados exatamente num dia sagrado. Não só o sábado, que eles estavam com a guarda baixa também. Isso, não só isso, mas também por conta de outro feriado, que era um feriado festivo. Inclusive, muita gente aproveitou esse feriado para viajar e para ir para a festa. Inclusive, nos planos do grupo inimigo, do grupo terrorista, um dos planos era atacar, e atacou de fato, uma festa rave. Uma festa que estava sendo celebrada, a festa tinha intenção de durar dias, porque rave dura dias, certo? E eles, comemorando pela paz, né? Não, dizem que é uma festa de brasileiros, né? Porque parece que o DJ Alok, o pai dele, do DJ Alok, que é dono dessa festa. É dono dessa festa, é tipo uma franquia que o pessoal paga para ir. E tinha lá centenas de jovens virando à noite. De todo mundo, né? Não apenas de lá, isso, né? virando à noite. Diversas nacionalidades. Muito próximo da faixa de Gaza, que a gente pode falar um pouco sobre esse território da faixa de Gaza, que é um território muito próximo do território de Israel. E eles estavam tipo 500 metros da faixa de Gaza. Só que confiando na rotina, confiando na rotina de segurança de Israel. Que Israel tem um sistema de defesa antiaéreo dos melhores do mundo, que é chamado o Domo de Ferro, né? E nesse sentido, e outra, que o exército de fronteira também, sua reputação de evitar invasões, etc. Então aqueles jovens estavam despreocupados naquela festa. A festa foi só um alvo, né? Tivemos notícias de diversos alvos. Estima-se que mais de 2.000 terroristas invadiram de uma vez. Eles fizeram infiltração quebrando muro, quebrando cerca, usando paraglider, né? Aquele paraquedas com motor, usando escavadeira, usando moto, usando carro. Eles entraram bem armados e uma ação rápida. Isso na Segunda Guerra o pessoal costuma lembrar, né, da Segunda Guerra e lembrar que essa origem de guerra relâmpago, a Blitzkrieg, né, alemã, a guerra relâmpago, o fator surpresa, eles projetaram tudo isso em um plano que eles tinham praticamente 20 alvos de entrada e conseguiram 15. Eles conseguiram entrar em 15. Um país que estava super tranquilo, entre aspas, porque eles sempre estiveram atentos, usaram toda a tecnologia. A Israel tem uma das tecnologias mais avançadas do mundo na área de guerra, junto com os Estados Unidos. Então, assim,
Muitas coisas ainda ficam por interrogação. Por que aconteceu isso? Mas voltando ao fator da festa, o que aconteceu ali naquela festa é que quando os terroristas chegaram, sei lá, às centenas com armamento pesado, inclusive com armamento mais pesado para neutralizar tanque. Então, assim, quando eles entraram, muitos jovens que estavam amanhecendo o dia, dançando, que a festa não para, eles relataram que quando deu por volta de 5h30 da manhã, o dia começou a clarear. Inclusive, as imagens que temos da festa é com céu claro. É o dia clareando. O dia clareando e os caras chegando. E os caras chegaram com tudo, metralhando quem pudesse. Resultado, mais de 200 mortos, se eu não me engano, 250... Só nessa festa? Só na festa. 250 mortos, praticamente o dobro de feridos, certo? E muita gente saiu dali apavorada sem saber para onde ir. Por quê? Aquela segurança que se tinha como um sistema infalível falhou. Então, assim, o questionamento que se faz hoje dentro de Israel é o seguinte: vamos descobrir onde falhamos, o que temos que fazer, só que eles dizem, não é a hora. A hora agora é de união, de liderança, união de governança, união do povo, certo? E além dessa união, ação. Depois de resolvida essa guerra, é que vai se resolver essas questões de falhas. Aí há várias especulações, Edinaldo. Especulações de invasão hacker. E aí já se levanta a suposição que a Coreia do Norte ou Irã participou de invasão hacker para pelo menos atrasar o sistema de comunicação de Israel. Há essa suspeita, certo? Há outra suspeita mais simples de que a autoconfiança, de certa forma, baixou a guarda. Outra coisa, outro fator, grande parte do efetivo de Israel não estava no sul, estava na Cisjordânia, porque as tensões na Cisjordânia, que é outra região, 40 quilômetros da fronteira de Gaza, o foco estava lá. É interessante que você, quando olha lá no mapa, vai procurar um mapa, é bem pequeno o território, né? E está acontecendo, né? Tudo isso. Isso. Israel é mais ou menos o tamanho de Sergipe. A gente sabe que Sergipe... É o menor estado da federação, né? Do Brasil, né? O Acre, não sei o Acre, mas assim... Não, o Acre acho que é maior. Sergipe, se eu não me engano, é o menor mas estado. Eu sei, acho que territorial, é o menor, né? Mas eu sei que no Nordeste, quando a gente compara Pernambuco, Bahia, a gente sabe que Sergipe é bem pequeno. Israel é do tamanho mais ou menos de Sergipe e a faixa de Gaza, ela é muito pequena. Assim, pequena proporcionalmente. Ela tem 460 km², e ela é como se fosse 10 km de largura por 40 de comprimento. É uma faixa... E é interessante a gente pontuar que a faixa de Gaza é um território que é como se Israel tivesse deixado que os palestinos ficassem com o território. Porque quando teve a Guerra dos 6 Dias, o Estado de Israel foi atacado foram 6 países, ou 7 países árabes. Ao mesmo tempo, 1967, conseguiu vencer, como se fosse um milagre, né? Conseguiu vencer, aumentou o território, mas depois recuou. Isso. Aquela vitória, ela tem reflexo até hoje, a vitória de Israel. Só que é o seguinte, nos anos 60, quando aconteceu que a Liga Árabe quis empurrar Israel para o mar, que eles diziam isso, nós vamos empurrar Israel para o mar. Porque assim, a questão toda é o seguinte, a gente tem que começar a separar que sempre existiu na história o muçulmano que tem certa tolerância de coexistência. Não é amizade, não é amor, é uma certa tolerância de coexistência, como existe em Jerusalém. Jerusalém é dividido para 4 partes. Muita gente... A cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém é dividida em 4 grandes partes, que inclui os católicos ortodoxos, os católicos e ortodoxos, uma parte, outra parte cristãos armênios, outra parte os judeus e outra parte os muçulmanos. Então, assim, é uma cidade internacional. Tanto que o status hoje de Jerusalém, a Palestina, a chamada Palestina, ela quer que Jerusalém seja oficialmente a capital da Palestina e Israel também quer que Jerusalém seja a capital oficial de Israel.
Então, É uma disputa. É uma disputa. É uma cidade dividida, né, por diversos... É uma cidade totalmente dividida em termos de status geopolítico. E, nesse sentido, e tanto Israel quanto a Palestina, eles reivindicam Jerusalém. Né? E se a gente lembrar direito, esse mapa de Israel, a gente conhece muito as aulas de história e aulas de história bíblica, que esse território sempre foi disputado. Né? Antes, vamos voltar lá atrás para as origens de Israel. Quando a gente vê os relatos bíblicos de Moisés e Josué, a gente sabe que quem morava naquela região eram os cananitas. A meta, a missão de Israel era conquistar Canaã, os cananitas. E naquela região tinha os cananitas e os filisteus. E os filisteus, de certa forma, trouxeram mais fama para aquela região. Por quê? Os cananitas praticamente foram expulsos ou exterminados na época da Antiguidade Bíblica. E quando Israel se apoderou daquela terra por religião e por entendimento bíblico das promessas relatadas na Palavra de Deus, ali se chama Terra Prometida ou Terra Santa. Mas para os muçulmanos que estão ali, é chamado também de Terra Palestina. Aí veja, essa terra tem conflitos de muito tempo. E é uma terra que ela tem ciclos de presença e de conquista. Por exemplo, praticamente todos os grandes impérios do mundo conquistaram aquela terra. Desde o Egito conquistou aquela terra, e é muito próximo do Egito, é vizinho ao Egito. O Egito Antigo conquistou aquela terra, os assírios, os babilônicos, os persas, os gregos e os romanos. Chegando no tempo romano, no começo do século do primeiro milênio, os romanos chamavam de Terra Palestina, ou Judéia, ou Judéia, ou Terra Palestina, ou Judéia. Depois, com os levantes judaicos criando tumultos no Império Romano, a gente tem um relato... Para os romanos era um tumulto, né? Mas para os próprios judeus israelitas era querendo a terra deles. Sua terra. A independência deles. Porque o romano, onde ele chegava, aquela população ali tinha que se submeter a ele. Tinha que adorar o Deus, tinha que ser o César. E o israelita judeu sempre teve essa característica de não se dobrar... se dobrar, né? De somente a Deus, né? E a cultura romana, a cultura desses povos imperialistas é sempre o paganismo, né? Adorar um homem. Eles vão impor a cultura, a política deles. E sempre teve o remanescente. Sempre existiu o remanescente palestino árabe ali, não só árabe, mas em outras etnias ali, outras culturas. E também existiu o remanescente judaico, sempre existiu. E muitos... Até na época da Segunda Guerra Mundial tinha... Sim. Mas antes de chegar à Segunda Guerra, no primeiro século do primeiro milênio, os levantes judaicos contra a presença romana fez com que acontecesse a famosa destruição de Jerusalém no ano 70. Isso está relatado em Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13. Então, assim, esses relatos fizeram com que, de fato, aconteceu... No caso, o que você citou aí da Bíblia está relatado como profecia que aconteceu no ano 70. Aconteceu como Cristo tinha falado, que ia acontecer, que não ficaria pedra sobre pedra. Mateus 24, né? Aí aconteceu no ano 70. Aí houve o cerco a Jerusalém, e houve toda uma destruição, e houve todo um êxodo, e houve todo um cativeiro. Então, aqueles povos dessa região sempre passaram por cercos, por guerras, por cativeiros e por êxodo. Esse êxodo fazia com que os povos saiam, mas queiram voltar. Porque é como se fosse a raiz da sua terra. Você quer voltar para a sua terra. Sua identidade está lá. E muitos querem voltar para lá. Se você perguntar a um judeu que está aqui em Caruaru, ou em São Paulo, ou em Nova York, seja onde for, onde está o coração dele em termos de origem, ele vai dizer, está na Terra Santa. Né? E o palestino vai dizer a mesma coisa pela presença que ele criou naquela região em termos milenares. Então, quando acontece
por volta do ano 130. Eu vou tentar acelerar um pouco por causa do tempo. Mas é muita informação, não vai dar pra gente... Só para entender os palestinos. Vamos falar um pouco dos palestinos. Pronto. Aí eu queria ler aqui uma mensagem que tem aqui é de um coronel, um coronel brasileiro, né, Márcio Amâncio, que ele é mestre em sistema de comunicações, administrador, ele é estudioso em política, geopolítica e estratégia, né? E tem um tweet dele aqui, no caso é o X hoje, né? O Twitter hoje é o X, né? Do Elon Musk. Que ele diz o seguinte: verdades absolutas. É muita informação que aí é bom que a gente vai conversando e comentando em cima. Verdades absolutas. Os atuais palestinos não são descendentes dos antigos filisteus. É um ponto. Sim. Outro ponto. Esse argumento foi criado por Yasser Arafat na década de 70 para respaldar uma aspiração ancestral à região em disputa. Outro ponto. Os muçulmanos que habitam a área têm múltiplas origens, sendo majoritariamente jordanianos, egípcios, árabes, sírios e sudaneses. Sim. Outro ponto. Quando os romanos expulsaram os judeus da Judéia em 135 depois de Cristo, proibiram a utilização dessa designação para aquela área. Chamaram de Filistéia, né? Determinando a adoção de termo Filístia, referente à terra dos filisteus. Sim. Outro ponto. Originariamente, a Filístia se resumia a Pentápolis, compreendendo Ascalão, Asdod, Ecrom, Gat e Gaza. Mas área muito próxima. Até aí, Edinaldo, acho que é interessante. Acho que tem muita coisa para falar em pouco tempo. Vê só, a questão dessa vamos chamar de propaganda do Arafat nos anos 60. O Arafat, para quem não sabe, ele foi um líder nessa região, já falecido, e ele desenvolveu tanto a parte política quanto a parte militar, como existe hoje, só que com outro grupo. O grupo dele se chamava Fatah. O Fatah disputou poder com o Hamas. O Fatah ainda existe. O Fatah ainda existe, mas ele tá de certa forma diluído dentro da autoridade palestina na Cisjordânia. Mas isso é outro assunto. Veja como é complexo a gente começar a falar da geopolítica do Oriente Médio. Mas só lembrando do caso dessa descendência, por que eu estou falando que é propaganda? Porque se você reforça a identidade de um povo, dizendo que eles eram descendentes dos filisteus, você vai encontrar os filisteus na Bíblia. Então você vai dizer, meus ancestrais estavam aqui, brigando com Israel. Meus ancestrais estavam brigando com Israel, eles vão dizer. Só que assim, dizer que eles são descendentes de um povo é diferente de você chamar aquela região por um nome antigo. Aquela região já pertencia aos filisteus, sim. Então é correto dizer terra dos filisteus porque... Terra dos filisteus, sim. Mas... Agora, a origem genética, das pessoas, a origem étnica deles ali, de forma superficial, os antropólogos podem aprofundar melhor esse assunto, mas os palestinos que estão hoje na faixa de Gaza e na Cisjordânia, eles têm origem parte da África e parte desses países. O coronel Márcio, ele diz aqui, exatamente, os muçulmanos que habitam a área têm múltiplas origens, sendo majoritariamente jordanianos, egípcios, árabes, sírios e sudaneses. Eu acho que é interessante a gente falar um pouco assim a questão. Eles quiseram dos marcar árabes, a identidade. Né? Que o árabe é um povo, né? Sim. Olha, que são de diversas religiões, majoritariamente muçulmanos, mas não só existe árabe muçulmano. Existe árabe cristão. Existe árabe judeu? Existe árabe judeu, existe sim. Árabe judeu, árabe cristão. Porque eles sempre conviveram naquelas terras ali. Eles, de certa forma, eles coexistiram. O Império Otomano, que sucedeu o Império Bizantino do século XVI até o século XX, quando chegou o Império Britânico, existia uma coexistência razoável de convívio. É tanta informação que nesses dias eu estava vendo um especialista falar que até Maomé, no começo da vida dele, uma época, ele foi protegido pelos judeus que moravam ou em Meca ou em Medina. Ele foi protegido
por judeus árabes de lá do... Eu não sei se foi Meca ou foi Medina. Sim. Tem caso, essa história. No caso, ele é do século VII, e a expansão islâmica a partir do século VII, ela foi bem acelerada, e depois, de certa forma, ela foi sendo absorvida pelo Império Otomano, e o Império Otomano conseguiu administrar de forma mais ampla isso. Por quê? Por exemplo, nem todo mundo que está no Oriente Médio é árabe. Porque o Irã, por exemplo, é persa. A Turquia não fala árabe. Só que assim, a língua do livro religioso deles é em árabe. Por isso que a linguagem religiosa é como o católico lia em latim e como o protestante da Reforma lia em grego ou lia em hebraico. Eles têm a língua oficial do Alcorão em árabe. E isso faz com que você tenha que aprender o árabe como o teólogo aprende hebraico e como aprende grego. Tem um ponto aí interessante que dizem que Israel estava perto de fechar um acordo com a Arábia Saudita. Isso. E que esse ataque, né, do Hamas, esse ataque terrorista, foi estimulado para que evitasse que esse acordo fosse concretizado, porque a Arábia Saudita ela é adversária do Irã. Sim, né? Sim. Existe essa questão aí? Eles são adversários, mas ao mesmo tempo eles têm muitos pontos de convergência, que é ter Israel como inimigo. A Arábia Saudita é um inimigo histórico de Israel, só que estava recentemente em processo de paz. Em processo de paz no sentido de quê? De aceitar a existência do outro. Aceitar. Na verdade, Israel aceita a existência desses países e muitos países não aceitam a existência de Israel. Isso, desde a independência de 1948, seguiram-se guerras e tentativas de sabotar todo tipo de acordo, todo tipo de paz, para que Israel não tivesse sossego, e eles não aceitam essa existência. Com relação ao processo de paz que estava em andamento com a Arábia é o seguinte: a Arábia Saudita e o Israel são os dois países mais importantes do Oriente Médio. São os dois, vamos supor, são os dois grandes atores daquela região. O Irã tenta ser a terceira via. O Irã tem suas divergências com a Arábia em termos de religião, porque eles são xiitas, isso é uma linhagem diferente dentro do Islã, e a Arábia Saudita é sunita, é outra linhagem. Mas isso aí não é o caso para a gente comentar agora. Mas, um ponto interessante aqui da postagem do coronel Márcio... Então, só para concluir, Edinaldo, a Arábia Saudita, ela é o grande argumento internacional para a eclosão do conflito que o Hamas gerou 6 dias atrás. Então, assim, esse é o grande argumento internacional. Mas existe o argumento regional, que são os conflitos gerados no local do templo. Tanto que, no dia do ataque do terrorista do Hamas, eles fizeram um comunicado em áudio, os líderes do Hamas fizeram um comunicado em áudio, dizendo que chamava-se Operação Al-Aqsa, ou Al-Aqsa. É porque trava a língua mesmo. Então, Al-Aqsa ou Al-Aqsa era a operação que eles chamam o Domo da Rocha, que é o templo que a gente, para o cristão, é o templo que Salomão construiu, para o judeu é o templo que Salomão construiu. Como é o nome? Domo da Rocha. Domo da Rocha. Esse Domo da Rocha dizem que é o local onde Abraão... É um local sagrado para o Islã. Para o Islã. Porque eles dizem que o Maomé recebeu uma teofania, recebeu ele teve uma experiência religiosa muito forte naquele local, que ele foi aos céus e para também para o muçulmano. Dizem também que é lá onde tem a rocha onde Abraão ia sacrificar. Sim, é o mesmo local. É o mesmo local. Para os antropólogos é o mesmo local. Onde Abraão ia sacrificar. É o mesmo local, Isaac e o anjo e Deus veio. Isso. Então, assim, resumindo, esse local é sagrado para judeus, para muçulmanos e para os cristãos.
Esse local é sagrado para essas 3 religiões. E esse local é dividido. Esse local é dividido e esse local ele cria muita tensão. E uma dessas tensões é quando os nacionalistas sionistas visitam o templo e agitam demais os palestinos. Nacionalistas sionistas, no caso... Os judeus. Os judeus. Quando os judeus visitam o templo e os sionistas eles transitam por áreas que o Islã diz que é proibida, que os muçulmanos alegam como proibido, dentro do próprio espaço do templo, gera conflitos. É porque dizem que quem administra esse prédio, né, esse templo, são os muçulmanos, né? Não só eles. Quem administra a parte religiosa, Isso. ou seja, lá dentro Isso. é como se fosse o sacerdote que administra é muçulmano. O templo... Mas a área é dominada militarmente por Israel. Sim. E dizem, isso aí eu vou falar coisa que eu vi comentaristas falando, que, por exemplo, no Muro das Lamentações, que chama que, inclusive a expressão Muro das Lamentações é conhecido por nós cristãos como Muro das Lamentações, mas para o judeu tem outro nome. Isso. Lá no Muro das Lamentações você encontra um cristão, um judeu e um muçulmano orando junto. Sim. Já dentro do nome da rocha não tem essa liberdade. É próximo, né? Porque ninguém entra lá nesse setor. Só muçulmanos que... Aí o que eu vejo os judeus falarem é isso, olha... no Muro das Lamentações você vê a liberdade da religião, mas porque é administrado por um judeu, mas no lugar onde é administrado por um muçulmano, não pode, não acontece da mesma forma. Você veja como é complexo esse lugar. Ele é tão complexo que as populações, de gerações em gerações, estão mantendo o local. Então, por mais ciclos de guerra que hajam, por mais êxodos que tenham existido, as pessoas ainda, os remanescentes ainda permanecem no local. Então, esse conflito do templo foi o argumento regional do Hamas. Agora, o argumento internacional é que eles quiseram ou atrasar ou jogar água, balde de água fria, no processo de paz entre a Arábia Saudita e Israel. Aí é como você falou, né? O Estado de Israel ele admite a existência dos outros estados, mas os outros estados muçulmanos, muitos não admitem sequer a existência do Estado de Israel. E o que eu queria destacar aqui, um dos pontos aqui da postagem do Coronel Márcio, é com relação a exatamente o Estado de Israel, que é um dos pontos que ele diz o seguinte: a efetivação do Estado de Israel se deu apenas em 1948, quando a ONU, sob o comando de Oswaldo Aranha, aprovou sua criação. Oswaldo Aranha foi um brasileiro, né? O Brasil tem, de certa forma, participação aí na efetivação do Estado de Israel. Na documentação da partilha, né? Em 1948, sob o comando de Oswaldo Aranha. É um ponto aqui da história, né? Esse é um ponto importante, que quando a ONU, em 1947, ela juntamente com o Império Britânico, que estava fazendo a transição para esse povo de Israel, para os nacionalistas, sionistas e povo judeu em geral, estavam com essa proposta de retorno para a Terra Santa. E aí a ONU ela sugere a divisão do território e os palestinos não aceitam. Quando eles não aceitam, e aí Israel toma a decisão unilateral de declarar a independência. Quando Israel declara a independência, em 1948, no outro dia a Liga Árabe aciona suas forças militares e entra em combate contra Israel, que Israel tinha acabado de nascer o Estado moderno, porque Israel é muito antiga, mas acabou de nascer o Estado moderno, todos os vizinhos muçulmanos tentaram impedir essa independência. Israel venceu a guerra. Quando Israel venceu a guerra, eles tiveram baixas militares e tiveram prejuízo em equipamentos e capitularam. Eles tiveram que se render. Quando eles se renderam, Israel se fortaleceu. Agora você veja, uma das grandes forças de migração para povoar Israel após a Segunda Guerra foi o Holocausto nazista. Porque o Holocausto nazista, a Alemanha nazista
pressionou demais os judeus na Europa e os judeus criaram aquele sentimento que precisavam voltar para sua terra. E muitos voltaram e foram incentivados pela independência. Então, quando eles retornaram... Nessa época, quando eles estavam voltando, era sob a administração dos britânicos ali, a região. Administração britânica na época, e só que quando declarou a independência, os britânicos saem, tira a bandeira britânica, bota a bandeira de Israel e começa. A Israel tem que se defender. Automaticamente, após o dia da declaração de formação do depois, Estado, isso. Já começa a Já guerra. É por isso que eu acho que hoje todo israelita ele já é preparado para a guerra, né? Nasceu com guerra. Porque dizem que lá o serviço militar obrigatório não é apenas para homem, né? É para mulher. Para homem e mulher é 3 anos, né? Obrigatório. Então, assim, hoje o que está acontecendo? Quando a gente vê os aviões voltando para o Brasil, os brasileiros que estão voltando para cá, se forem judeus ou se não forem, eles são turistas. Por quê? Na verdade, está acontecendo que ninguém que está lá, que de fato é judeu... Está ficando lá. Inclusive, está havendo uma movimentação dos judeus voltando para lá para lutar essa guerra. Exatamente, eles não querem sair. Além notícias de aviões cheios de jovens saindo de diversos lugares do mundo para ir para Israel para se voluntariar. Os que estão lá não querem sair e os que estão fora querem ir. Certo? Então, só de reserva... Normalmente o povo ficou foge da guerra, né? Mas parece que eles estão... Não, eles nasceram ouvindo isso. Os palestinos, infelizmente, também cresceram, nasceram debaixo de guerras. Então, assim, aquela região, principalmente Israel e seus problemas de conflitos com vizinhos, é uma região de muita história de guerra. Aí, assim, dos anos de 48 para cá, após a Guerra da Independência, Israel se fortaleceu em exército, se fortaleceu em população, e isso começou a criar muitos problemas com habitantes que estavam lá há mais tempo. No caso, os palestinos, que tiveram que sair para o Egito, sair para a Jordânia, ir para a faixa de Gaza, ir para a Cisjordânia, ou mesmo conviver, de certa forma, dentro de Israel, com certas limitações de convivência, mas convivia. Então, esse povo, eles foram sentindo que eles estavam sendo acuados e não existia acordo. E o pensamento de muitos que estão lá é que eles não aceitam a existência de Israel e eles querem o extermínio de Israel. Eles não querem só que Israel saia, migre. Eles querem o fim literal de Israel. Isso é muito difícil de acontecer. Não aconteceu em 48. Em 67, na Guerra dos 6 Dias, houve outra tentativa de outra Liga Árabe envolvendo esses países, Jordânia, Líbano, Síria, mais para cá, Iraque, com apoio de Irã e tudo mais. O Irã sempre foi oposição. Egito, todos esses países, quando eles se levantam para guerrear contra Israel em 67 já estava mais preparado. Só que não tanto, porque imagine um povo pequeno cercado por miríades, uma multidão incontável. Povo árabe, uma multidão incontável, armada, dizendo que queria colocar fim no Estado de Israel. Israel, com sua aviação nascente e já bem treinada e poderosa, nos anos 60, neutralizou as forças de tanques e de aviação dos outros países. E sabe o que aconteceu? Aumentou o território. Nos anos 60, Israel aumentou o território. Agora, que é um aumento de território que quando você vai olhar para o mapa, não muda muito, pelo menos assim. Para a gente, assim, Brasil, para a gente que tem um país grande feito Brasil, não vê diferença. Mas para eles Estrategicamente, ele anexou a Península do Sinai, tomou parte do território do Egito, aí depois devolveu, mas tomou, primeiramente, e depois tomou no norte as colinas de Golã, que pertencia ou a Síria ou o Líbano, acho que a Síria ou Líbano, agora me fugiu a memória, ali no norte, que é tudo muito próximo, e também tomou conta de um grande pedaço da Cisjordânia. Essa questão da faixa de Gaza é no sul, não é só para situar, é no sul, a faixa de Gaza é no sul, alguém pode abrir aí um mapinha na internet. É no sul, perto do Egito, né? Isso. Tanto que tem passagem para o deserto do Egito e tem agora, isso aí, boa parte desse território é tudo deserto, né? Boa parte é. Aí assim... O território de Israel, muitos lugares é deserto que
estão fazendo frutificar, né, por conta da tecnologia dos próprios agrícola israelenses. Isso. E assim, girando a notícia e ao mesmo tempo, Vamos lá. tá dando nesse tempo assunto. Tá voando, viu? Estando nesse assunto, tem uma notícia aqui boa, muito interessante dessa. A questão de ter uma guerra é triste, mas tem uma notícia aqui que inspira na questão aqui de uma menina, de uma chamada aqui heroína, Inbal Lieberman, israelense de 25 anos, salva a comunidade inteira e mata 25 terroristas do Hamas. Isso aqui é a tradução de uma notícia escrita em hebraico, né? Durante o ataque terrorista, a inacreditável história da jovem que salvou um kibbutz inteiro. Inbal Lieberman, de 25 anos, comandante no kibbutz Nir Am, que cerca Gaza há quase um ano, conseguiu salvar a vida dos moradores do kibbutz por meio de uma série de ações. No sábado pela manhã, Inbal Lieberman ouviu tiros no kibbutz. Com grande desenvoltura, conseguiu liderar uma série de ações para salvar a vida dos moradores do kibbutz. Segundo depoimentos no kibbutz, Inbal mostrou grande desenvoltura e abriu o arsenal para os integrantes do pelotão de reserva, distribuindo-os então pelos diversos setores, o que contraria a instrução que recebeu apenas para preparar o pelotão de reserva, o que acabou sendo uma decisão que salvou muitas vidas. Quando tudo acabar, essa mulher receberá o prêmio Israel. A história de seu heroísmo é uma história que permanecerá no mito israelense por gerações. Inbal é a razão pela qual existe um kibbutz em toda a área circundante que permanece ilesa. Nir Am. Nir Am é o nome do kibbutz, que a gente já vai falar o que é um kibbutz. Lieberman é a primeira mulher do kibbutz a entender em todo o estado de Israel o que está acontecendo. Correu como uma louca de casa em casa, organizou o esquadrão de emergência e preparou um plano de trabalho para proteger o kibbutz. E emboscaram homens na cerca do kibbutz. Tá uma tradução um pouco estranha porque é do hebraico. Todos os terroristas que vieram para o kibbutz foram mortos em cima do muro, 25 terroristas. Aí tem aqui a notícia, que é de um site de lá de Israel. E isso aqui foi o que aconteceu no sábado, né? Enquanto muitos locais estavam invasão. O que é o kibbutz, né? O kibbutz é tipo uma vila vila cooperativa agropecuária, né? Tipo uma vila que produz, né? Isso. É como você falou, é o tipo de uma cooperativa para no entendimento mais amplo, e é como se fosse assim, eles têm plantações de orgânicos, de vegetais, podem criar pequenos animais, e é como se fosse assim... Para a gente seria como se fosse uma pequena cidade. É uma vila. Uma vila. Não é uma vila, e que existem incentivos para que judeus morem lá, porque são locais próximos de fronteira, e muita gente não quer ir, exatamente pelo que aconteceu, como o medo de fato se consolidou, né? Aconteceu com eles, e ela teve um ato heróico porque ela estava muito atenta e ela foi treinada para isso, para que ela pudesse perceber o perigo, alertar os moradores, armar os moradores. Ela fez além do que ela estava treinada para fazer, né? Porque pelo que diz aqui a notícia, o papel dela era abrir o arsenal, né? Ela, além de abrir o arsenal, ela também deu orientações de locais onde iriam fazer a defesa. Ela acordou cedo e ela foi fazer a ronda, a vigilância, talvez, andar uma caminhada, talvez, e ela percebeu o perigo, não imaginava que era uma invasão ampla, de múltiplas entradas, porque o Hamas, ele entrou estima-se, com mais de 2.000 homens por mar, pelo ar, no caso, usando esses paraglides, derrubando cerca, né? E Israel sempre temia que eles pudessem entrar por túneis. Não se sabe se eles conseguiram entrar por túneis, mas eles têm filmagens derrubando cerca, e eles entraram em muitos pontos, Edinaldo. E ao mesmo tempo que eles entraram, primeiro, eles jogaram um enxame de mísseis caseiros, que a gente até viu, né? Tem muitas imagens. As imagens deles fabricando. Então eles fizeram uma chuva de foguete,
E a Israel acionou o seu sistema automático, né, inteligência artificial, tecnológico, de defesa, não foi suficiente, muitas bombas caíram. O povo de Israel está acostumado com bomba. O sistema de Lé é um sistema tão eficiente que os terroristas enviam um míssil. Sim. E eles têm um sistema que... O míssil encontra no ar. Toca no ar no outro e defende. Quando estiver próximo um do outro, eles explodem. Explodem no ar e evita que caia. Exatamente. E o povo de Israel está tão acostumado com bombardeio que todo apartamento tem um bunker. O bunker é um quarto mais seguro, de concreto, com abastecimento de água e comida, para que, quando toca o alarme, o judeu já sabe, o israelense já sabe. Como é o nome desse sistema de defesa? O sistema é o domo de ferro, o Iron Dome, que é um Aí, sistema então, antiaéreo. é um sistema que protege dos mísseis, Toca a sirene. Toca a sirene, eles protegem de diversas formas a Quando população. toca a sirene, a população se abriga, dependendo da distância, a pessoa tem que se abrigar com 15 segundos, ou com 20 segundos, ou com 30, ou com 1 minuto, ou com 1 minuto e meio, dependendo da distância. E aí toca o alarme, as pessoas se defendem. Por isso que, quando o Hamas ataca, a baixa de Israel não é grande. São poucas pessoas que acontece. Agora, quando Israel bombardeia a faixa de Gaza, aí muitos civis, infelizmente, que são usados como escudo. Agora que você quando vê os vídeos, tem o sistema de ataque deles, você vê assim que, apesar de ser uma guerra, a guerra tem leis, né? E eles agem de forma... Até atacando, eles agem de forma humanitária, Sim. porque... você observa que quando vão atacar algum lugar lá na faixa de Gaza, sempre cai bombas antes em cima do prédio. Bomba de alerta. Para alertar. Isso. Ou seja, durante uma guerra, quem é que vai avisar o inimigo que vai atacar? E cai uma bomba e depois é que cai o míssil mesmo que destrói. Detalhe. Geralmente as operações especiais geralmente fazem isso, de joga a bomba de alerta. Aí tem mais ou menos 15 minutos. Coisa que o Hamas não faz, né? Mais ou menos 15 minutos, as pessoas sabem que tem que sair dali. Aí depois vem um bombardeio para derrubar o prédio, certo? Só que isso acontecia mais nas operações especiais. Agora é guerra. Agora Israel pode derrubar sem aviso. Essa é a diferença de guerra para operação especial. Israel agora pode derrubar sem aviso. Se Israel quiser avisar, porque a área é muito povoada, ele ainda vai usar o sistema de alerta. Tanto é que quando declararam guerra, eles avisaram, olha, a população saia, porque a gente mas vai, é muito vai difícil destruir porque o Hamas. o Hamas não vai deixar a população sair. Né? A população é vítima, né? Agora também. vamos voltar rapidinho, o tempo está estourando, né, Ednaldo? Mas pode continuar. Para Lieberman, para essa mulher, Sim. que o alerta que ela fez do kibbutz, vários assentamentos, vários locais de moradias ali perto da fronteira de Gaza receberam invasões. Inclusive essa festa, rave, que estava acontecendo, estava muito próxima. E várias cidades do litoral também. Agora, a pergunta é, como é que um grupo que usou criatividade, inovação, usando táticas de guerrilha, conseguiu fazer infiltração até pelo mar? Porque assim, foi uma operação preparada, né? Eu ouvi um relato dizendo que quando eles pegaram os botes e colocaram 4, 6 homens em cada bote, e eles foram em direção da praia, já fora da faixa de Gaza, já no território de Israel, Ascalon e algumas cidades ali por perto, aquelas cidades próximas ao norte de Gaza, essas cidades, a Marinha percebeu que a Marinha ela está com uma presença muito grande no Mediterrâneo ali, e a Marinha, ela percebeu a invasão e só que tinha gente na praia lançando foguetes para cima da Marinha, lançando drones para cima da Marinha e lançando aquelas armas anti-tanque para cima da Marinha. Então, ao mesmo tempo que tinha gente na areia atacando, os caras estavam querendo vir de barco, com lanchas, os botes com motor. E aí que a Marinha neutralizou todos eles. Foi um dos grandes sucessos, com todos os problemas que teve nessa invasão, um dos grandes sucessos foi da Marinha. A Marinha conseguiu pegar esses caras que estavam tentando entrar
com lanchas. Tem filmagens sobre isso. Tem filmagens quanto a isso. Outro ponto que eu acho que é importante a gente mencionar é a questão do financiamento do Hamas. O financiamento, segundo fontes árabes do site Al Jazeera, até eles mesmos falam, não é oposição, não é quem é contra eles. Ou, não é Israel que está acusando. A acusação é praticamente oficial, mas eles não vão dizer que foram eles. É o Irã. E agora, o Irã recebeu um empréstimo, não sei se foi empréstimo, doação dos Estados Unidos, não foi há pouco tempo? Um desbloqueio, né, de dinheiro. Um desbloqueio. Um desbloqueio de dinheiro, de sanções. Mas além do desbloqueio de dinheiro, os países mais ricos ali do Oriente Médio, Catar, por exemplo, que até os líderes do Hamas, alguns líderes do Hamas moram no Catar, o Catar sempre envia dinheiro para a população, para ajudar a população palestina, mas muito dinheiro que é para ser usado na infraestrutura, em hospital, em educação, é desviado. Há relatos de que há corrupção por meio da liderança lá dentro da Palestina, e eles usam o dinheiro para quê? Para financiar todo esse equipamento e financiar esses planejamentos. O que era para ser usado para o bem da população é usado para financiar, ainda tem tempo, é usado para financiar aí o Hamas, né? Sim. Então, assim, a situação é bem complexa porque os civis são escudo, e quanto mais o Hamas provoca a ira de Israel, alguém pode usar o termo que Israel vai trazer uma grande vingança, ou uma grande justiça, ou é por segurança, mas o efeito colateral é muito grande. Então a gente vai ver muita criança morta, a gente vai ver muito idoso morto. Então, assim, mulheres. E aí isso choca a opinião pública internacional. Só que a opinião pública internacional, o grande peso na balança da opinião pública internacional se chama Estados Unidos. E os Estados Unidos fez o quê? Agora? Recente? Ele apoiou, né, a ação a declaração de guerra contra inclusive o os democratas, que os democratas sempre ficaram em cima do muro com relação a esses problemas, mas o Biden foi firme e já mandou uma frota importante, inclusive nuclear, para o Mediterrâneo, né? Com porta-aviões, com uma força muito grande. Inclusive por terra também, né? Moveu unidades terrestres, não foi acho que foi pela Europa. Aí o questionamento que fica é que está tendo guerra na Europa, né? No leste europeu, Ucrânia e Rússia, e mais agora essa guerra. Isso. Mas assim, o Irã, é interessante o seguinte, o Irã, essa guerra praticamente a gente pode falar que é uma guerra por procuração. Porque o Irã, ao invés de se colocar diretamente contra Israel, coloca um braço armado. E o braço armado se chama o grupo terrorista Hamas. Eles usam o grupo terrorista Hamas para atacar Israel. Eles financiam mesmo. O Hezbollah, que é um outro grupo terrorista acima no norte, no Líbano, esse grupo, que é um grupo muito mais organizado, é um grupo muito mais financiado e é um grupo que tudo indica que está em apoio direto nessas operações. Então, existe a influência do Irã no Hezbollah e existe a influência do Irã no Hamas. Isso é o que até o site da Al Jazeera fala isso. Não é que a gente está falando, eu sou contra isso, eu sou contra aquilo. Só é abrir lá, o site árabe. Você coloca para traduzir e vê tudo lá. Então, assim, claro, o objetivo é claro. Tanto que a declaração, o estatuto do Hamas, você pode até lembrar, você pode até compartilhar essa informação, que o estatuto oficial do Hamas, ele pede a extinção clara do Estado de Israel. O estatuto do Hamas. O Hamas, ele diz que funciona para difundir o Islã, para fazer caridade entre eles, lá, eles que constroem hospitais e outras coisas, e também administram a cidade, né, que eles tomaram a força do outro grupo político, do Fatah, e também eles querem o fim de Israel. A finalidade deles é essa.
O Estatuto do Hamas é porque é um pouco grande, aqui não vai dar para ler. Não, mas resumindo, eles querem a extinção de Israel. Eles não aceitam. Eles não querem acordo. Eles não querem acordo de paz. Tem aqui, íntegra do documento, né? Aqui o Poder 360. O Estatuto do Hamas é um pouco grande, mas no começo diz assim: sois palestino, a melhor nação surgida na face da terra, fazer o bem, proibis o mal e credes em Alá. Se somente os povos do livro, aí judeus e cristãos, tivessem crido, teriam sido melhor para eles. Algum deles crê, isso é o começo, né, do Estatuto do Hamas, um pedaço aqui. Sim. Algum deles crê, mas a maioria deles é iníqua. Então, ou seja, eles consideram... Nós também, né? O Ocidente, cristãos, judeus e cristãos. Nós somos infiéis e nós somos considerados cruzados para ele. No caso, são aqueles que disputaram, os cristãos que disputaram a Terra Santa. Essa questão dessa guerra, tomara que não dure, né? Que seja algo que o Israel consiga atingir os objetivos, que é acabar com o grupo terrorista, porque eles o querem Hamas acabar com o grupo, isso é a grande missão, é um libertar grupo terrorista. Então, são muitos reféns, né? São muitos reféns. Aí, assim, só tentando organizar melhor a nossa conversa, Edinaldo, eu falei, o motivo regional deles é com relação ao templo, certo? No caso, a Aqsa, certo? Para eles. No sentido internacional, é a Arábia Saudita. Isso é bom que se diga. Agora, o apoio do Irã, que para muitos é uma guerra de procuração, isso é algo que não vai ser dissolvido tão facilmente. Porque o Irã está em processo também de armas nucleares, de ter uma arma nuclear. Que foi minado, né, pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos dizem que fizeram um ataque hacker que prejudicou, atrasou, né, na verdade. Atrasou, exatamente. E tanto que Israel atacou por décadas cientistas envolvidos no programa nuclear do Irã. Mas assim, o Irã está por trás, certo? Isso tem que ser declarado. Isso não pode ser escondido, inclusive muitos árabes reconhecem isso. Agora, o que enfraqueceu Israel nesse sentido, eu vou fazer aqui uma observação que eu tô analisando esses dias, e a observação, muitos compararam o que aconteceu agora com o 11 de setembro. O 11 de setembro, existe um antes, o mundo era uma coisa antes do 11 de setembro e o mundo se tornou outra coisa após o 11 de setembro. Mudou muita coisa, a questão de segurança da aviação mudou drasticamente. Exatamente. A segurança, a tecnologia, a aliança dos países em termos de comunicação, inteligência, mudou muito, que não existia. O que aconteceu agora, com certeza, foi uma lição com preço altíssimo para Israel, mas que nós não temos mais o mundo do Oriente Médio, pelo menos, como era. Não vamos ter mais. É um mundo totalmente diferente. Por quê? Israel cometeu muitos erros que nunca mais podem ser repetidos. Especialistas em aviação, fazendo uma analogia, eles dizem que quando um avião cai e se descobre o problema, a aviação ganha 10 anos de segurança. Por quê? Aquela peça que ninguém sabia, que nenhum engenheiro sabia que ia dar problema, quando ela deu problema, eles trocaram por outro tipo de tecnologia e ganharam 10 anos de segurança. Quando aconteceu o atentado nos Estados Unidos, os Estados Unidos e a Europa, eles ganharam décadas de segurança. Israel falhou por vários motivos. Um dos motivos, que eu até posso pontuar rapidamente, é que Israel tem muito problema interno político, como a gente aqui, fazendo uma comparação rasa. Eles têm muitos problemas lá de visões mais liberais e visões mais tradicionais. Mas que agora estão se juntando. E eles entram em choque. Agora eles pararam. Não vamos mais falar em bandeira e vamos nos unir. Ok. Nesse sentido, essa divisão deles enfraqueceu Israel. Por quê? Eles estavam com o olhar muito focado nos problemas internos. Outra coisa, Israel estava muito focado no problema nuclear do Irã. Outro foco desviado. Esqueceram do Hamas. E outro foco desviado, que eles estavam muito, muito voltados para a tensão na Cisjordânia. Então, o maior efetivo de Israel estava a 50 quilômetros, a 45 quilômetros, e os terroristas sabiam que tinham meia hora tranquilo para a ação. Então, assim, vários fatores que fizeram com que acontecesse isso.
Os assentamentos vizinhos, de certa forma, têm uma proximidade muito perigosa. Não é para acontecer mais isso. Tem que afastar, tem que criar mais linhas de defesa. Israel normalmente cria 2, 3 linhas de defesa. Eles vão ter que aperfeiçoar essas linhas de defesa para que não haja mais isso. E também não há sistema de defesa infalível. Não há sistema de defesa infalível. Em nada. Nem Estados Unidos, nem instituição, em nada. Então, assim, o Hamas tirou um grande proveito para a propaganda deles, porque eles conseguiram fazer algo inédito, certo? Eles hoje têm uma moeda de troca de reféns fantástica. Eles têm uma moeda de troca na mão poderosa, que são os reféns. Então, essa moeda de troca... Até agora não tem notícia de refém salvo, não? Não, hoje parece que já começaram a libertar alguns e eles querem negociar a troca, porque Israel já trocou um soldado por 1.000 prisioneiros. 1.000 prisioneiros palestinos. Hoje, estima-se que há 4.000 prisioneiros palestinos em Israel e eles querem fazer isso moeda de troca. Só que um fator que é, assim, triste é que 70% da população da Palestina é de jovens. E esses jovens cresceram sendo educados para odiar Israel. E outra, quase metade da população, Edinaldo, são jovens de até 14 anos de idade. Quantos anos tem teu filho? 12. O meu tem 13, vai fazer 14. Quase metade da população da Palestina são esses jovens que estão agora debaixo de bombardeio, debaixo de sanções, sem energia, sem água potável, sem alimento, prestes a sofrer invasão do país vizinho. Como é que esses jovens estarão daqui a 10 anos? É muito conteúdo, Ranieri. Para encerrar, eu gostaria de ler uma frase aqui de uma ex-primeira-ministra de Israel entre 1969 e 1974, Sim. Golda Meir, né, que ela diz o seguinte: só teremos paz com os palestinos quando o amor que eles têm pelos seus próprios filhos for maior do que o ódio contra o povo israelense. Sim. É bem interessante, vou ler até de novo. Só teremos paz com os palestinos quando o amor que eles têm pelos seus próprios filhos for maior do que o ódio contra o povo israelense. É uma frase para se pensar, né, nesse momento. É muito difícil qualquer negociação de paz com o Hamas ativo. Ele precisa... Eu não sei qual o plano que vai ter que existir. Eu sei que hoje eles têm uma rede infinita, um labirinto debaixo da faixa de Gaza, uma rede de túneis, de bunkers, e muito difícil a invasão tecnicamente. E não se sabe, porque quanto mais bombardeia aquela área, mais a gente vai ver as imagens de civis mortos. E esse é o propósito deles. Eles jogam com isso. Eu não sei se é verdade, né? Eu ouvi falar que tem um grande hospital na faixa de Gaza, que embaixo do hospital é um quartel-general do Hamas. Ou seja, eles constroem o quartel-general deles embaixo do hospital, porque quando for atacar vai morrer um bocado. É possível. Não, e aí, geralmente, não, o que vai acontecer é que não vai ser atacado. Aí eles estão tranquilos ali. Só que o que eles fazem? Eles têm aquela locomoção de armamento para o topo dos edifícios e muitas vezes eles usam, por exemplo, uma escola. Se eles usaram uma escola, Israel detectar que eles lançaram dali, já era. Ali vai ser bombardeado e vai acabar aquela escola. Só que se aquela escola tiver criança, né? Aí o que vai acontecer? É um negócio assim absurdo para ser resolvido. Bom, vamos chegando ao final. Agradecemos aqui a participação, dando boa noite aqui do Emalbo Viegas, Marcelo Silva, Maria das Graças, Costura Fácil Marinho, Caio Tássio Mendonça Barbosa, o nosso missionário aí do Café Missionário, José Faraújo Oliveira. Café muito obrigado os comentários aqui. E todo convidado ganha um café missionário. Aí você vai ganhar um café missionário. Café Missionário aí é o parceiro do podcast Tá na Mesa. Muito obrigado, muito bom. A gente tomei 2 xícaras aqui, parabéns. E se quiser fazer alguma consideração final aí pro final do programa.
Então, assim, com relação à expectativa, né, breve, a expectativa mais imediata é que está para acontecer a incursão terrestre. Isso vai gerar muitas imagens e vai causar uma repercussão mundial, de opinião pública mundial. Só que o grande peso da balança da opinião mundial se chama Estados Unidos. E os Estados Unidos já está unido com democratas e republicanos, inclusive já enviou porta-aviões para o Mediterrâneo e deu ok. Então, o que pode acontecer em termos de consequências dessas imagens, se pode existir um envolvimento maior dos países como Líbano, Síria e o próprio Irã, é imprevisível, espera-se que não, porque o teatro das operações seria algo surreal, né, inédito, esse pessoal acontecendo esse conflito atual, né, e assim, o que se espera é que se resolva isso da melhor forma, e a gente não tem resposta para isso. Como é que vai ser resolvido? Ainda tem muita coisa para acontecer, tomara que seja um conflito que seja resolvido da melhor forma possível. E tem um outro comentário aqui, Guilherme Braga, parabéns, muitas informações relevantes, muito obrigado aí pela participação e agradeço aí, Ranieri, a sua presença, se for necessário a gente trata de novo desse assunto e agradeço, Ednaldo, o convite. Agradeço muito a audiência e desejo a todos uma boa noite e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Um abraço a todos, até mais. Tá na mesa.